Poderoso, Deus querido, Deus amado, Pai eterno, Pai de graça, Pai de compaixão, de misericórdia, de amor. Às vezes nós nos perguntamos: o Senhor ama a todos? Todos são amados do Senhor? A tua palavra esclarece. Que sejamos daqueles a quem o Senhor ama. Que o nosso amor seja incondicional. Bendito é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, eterno, santo, justo, perfeito, fiel, maravilhoso, tremendo, incomparável, juiz. Mas, Pai, bendito é o Senhor, que nos fortalece em todas as nossas fraquezas, nas nossas mazelas. Senhor, nós pedimos nesta manhã, perdoa os nossos pecados. São tantos. Às vezes somos orgulhosos, arrogantes, soberbos. Às vezes não queremos ouvir, não queremos aprender. Às vezes achamos que já sabemos tudo. Às vezes nos posicionamos como mestres. Quanta ignorância! Porque quanto mais sabemos, mais de nós é cobrado. Tem compaixão de nós, das nossas fraquezas. Fala conosco, Senhor. Nós temos mais um dia, mais uma manhã para aprendermos do Senhor. E aos teus pés, nesta manhã, nós suplicamos. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos a tua palavra pura, santa, cristalina, a tua palavra que é verdadeira, tua palavra que a ninguém engana. Mas muitos falseiam na tua palavra. Muitos são enganados e enganam, mas a tua palavra não. Ajuda-nos a entendermos. Fala conosco, porque quanto mais nós entendemos, mais a luz, a glória do Senhor brilha por sobre nós. Fala conosco, Senhor. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos. A névoa, Senhor, escura que nos impede de conhecer o Senhor no esplendor da tua majestade. Recebe o nosso culto, recebe, Senhor, a nossa adoração, toda a honra que colocamos aos teus pés, todo o louvor que vamos apresentar nesta manhã. Recebe o nosso culto, que seja agradável ao Senhor. E ajuda-nos a crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é, Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a minha oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, amadas irmãs,
Vamos abrir a Bíblia. Vamos aqui um pouquinho antes, um segundinho antes do livro do Apocalipse. O que tem um segundinho antes do livro do Apocalipse? Você sabe? Você poderia dizer para mim, um segundinho antes do livro do Apocalipse tem o quê? Tem uma carta aqui. Carta de Judas. Uma epístola. Epístola é a mesma coisa que carta. Epístola é um nome mais bonito para carta. E esta carta de Judas, ela tem apenas um capítulo. Só tem um capítulo 1. Então eu quero te levar no versículo 21. Nós vamos falar de um assunto aqui que talvez você precise saber deste assunto para você levar para alguma pessoa, né? Você levar para alguém e falar, olha, você está enganado, isso daqui não é assim. E como é difícil às vezes a gente fazer as pessoas entenderem, né? Mas faz parte, né? Se é difícil, é difícil. Você vê, há 2000 anos atrás, Jesus andou sobre a terra, viveu, deixou ensinamentos divinos, e até hoje uma pequena parte da população acredita. Até hoje. Eu estou aqui no rádio cristão, pregando o Evangelho, já sei lá quantos anos, né? Não nesta emissora, comecei em outra, pregando o Evangelho. E poucas pessoas acreditam no que eu falo. Poucas pessoas. A maioria quer discutir, mas acreditar, né? Então é assim mesmo, a gente precisa saber que é assim. Mas a gente precisa saber. E este assunto é importantíssimo para você. Você que está pelo Facebook já sabe qual que é o título, né? É Judas 1:21. Judas, carta de Judas, versículo 21. A quem Deus ama? Deus ama quem? Né? Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, não, Deus não me ama. Olha, Senhor, se o Senhor não fizer tal coisa, eu já ouvi, né, várias vezes, eu vou fazer tal coisa, aquelas coisas bobas, infantis, né? Porque o Senhor não me ama. Então hoje nós vamos saber, Deus te ama, Deus me ama. Qual o padrão de Deus para amar alguém? Não é o meu padrão. Padrão de Deus. Abre aí. Judas, versículo 21. Se você puder, eu gostaria muito que você lesse comigo. Se você não puder ler, eu leio. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. E eu sempre, não acrescento, eu abro um parênteses aí, né, como acontece na Bíblia, para explicar. Fé vem de ouvir, mas cuidado com o que você ouve. Nem tudo que a pessoa lê aqui e depois ela começa a falar, nem tudo aquilo que ela fala é aquilo que está escrito. Então a fé vem de ouvir e ouvir a pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Então eu resumo dizendo que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Que diz assim, ó, Judas 1:21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
Irmãos queridos, eu sempre gosto de dizer que eu não gosto de ficar fazendo suspense, não. Né? A pessoa que quiser saber tem que ouvir até o final. Não, ouve até o final quem quer ouvir. Quem não quer. A quem Deus ama? Você quer saber quem Deus ama? Aqui você já sabe logo no começo. Deus, o amor de Deus, meu irmão do YouTube, minha irmã do YouTube, meu irmão, minha irmã do Facebook, meu irmão, minha irmã do rádio, da internet. O amor de Deus é condicionado pela obediência. Deus ama a quem obedece. Acabou. Poderia encerrar aqui. Né? Não é isso que... guardai-vos no amor de Deus. Guarde obedecendo a Deus, porque aí na obediência está o amor de Deus. A obediência, ela faz parte da estrutura de relação para a gente conhecer Deus. Por causa disso que eu digo, ninguém ama quem não conhece. E a gente só conhece Deus, não é através de experiências pessoais. Eu conheço Deus porque Deus fez isso, fez aquilo. Não. A gente conhece Deus através da Bíblia. E é a Bíblia que nos ensina o que é e como é obedecer a Deus. Relacionamento com Deus é outra coisa. Conhecimento de Deus é outra coisa. Jesus Cristo, se você quiser, você pode abrir aí. João capítulo 15, versículo 9. Evangelho de João. Você vai ler lá que o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: conservem-se a si mesmos no seu amor. No amor, Jesus ordena que os discípulos se conservem no amor dele, Jesus. E ele acrescenta assim, olha, João 15, 9 e 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Você quer uma clareza maior do que essa, de que Deus ama a quem obedece? O amor de Deus é assim: você me obedece, eu te amo. Você não obedece, eu não te amo. Simples, meu irmão, minha irmã. Você obedece a Deus. E quando eu digo isso, eu gosto sempre de ampliar um pouquinho. Estou procurando um negócio para colocar aqui para facilitar a minha leitura. Mas não estou achando. Tem que um marcador de texto aqui. Eu vou. É simples assim. Não é obedecer ao pastor Mário, ao pastor esse, aquele. Não, é obedecer a Deus. Porque senão é um amor que não existe. Você não ama a Deus e Deus também não te ama. É uma coisa falsa. É enxugar gelo. Você vê que a Bíblia não usa muito a palavra amor. Você já observou? Você que lê a Bíblia, né? A palavra amor não é uma palavra muito fácil de se encontrar na Bíblia, não. A não ser essas Bíblias aí, né, que inventam por aí, Bíblia da linguagem moderna, que eu particularmente não gosto. Mas as Bíblias
traduzidas dos textos originais, é raro você encontrar a palavra amor. Porque amor é algo muito sério. O amor nos leva, às vezes, muitas vezes, a repreender. E às vezes a repreensão incomoda. Você tem filho? Os meus filhos já são homens, né? A minha filha já é uma mulher, já. Então são adultos, mas eu tenho netos. Às vezes o amor nos leva a repreender duramente. Não obrigar. A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Partindo do princípio de que Deus não nos obriga a nada. Eu estou aqui simplesmente porque eu quero estar aqui. Ah, mas você tem um compromisso com a palavra de Deus, você tem um compromisso com os ouvintes, você tem um compromisso. Eu tenho, isso é um compromisso. Mas se eu resolver não fazer mais a programação, eu não faço. Então eu estou aqui porque eu quero. Mas Deus não me obriga a estar aqui. Deus não me... como alguns dizem assim, o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo não incomoda ninguém. Não tem essas conversas dentro das denominações. Eu acho que inclusive faz parte das 60 ou 70 frases evangélicas que eu não aguento mais ouvir, que você encontra lá no meu blog, lá atrás você vai encontrar isso. O Espírito Santo não incomoda ninguém. O que nos incomoda somos nós mesmos. Eu sei que eu tenho que estar aqui todas as manhãs e às tardes. Às vezes às tardes eu não posso, mas eu deixo algo gravado. Mas eu tenho que estar aqui pregando a palavra de Deus. O amor que eu tenho à obra de Deus me traz aqui, mas não é Deus. Deus me obriga, o Espírito Santo me incomoda. Isso é conversa, o Espírito Santo não incomoda, o Espírito Santo é doce. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça. Como é que ele vai incomodar? É a nossa responsabilidade que muitas vezes nos deixa num estado desconfortável. Eu sei que você ouvia, irmã, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo ouve, às vezes até hoje, o Espírito Santo me incomodou. Eu fui incomodado por Deus. Não, você estava... Primeiro, não é a palavra certa, incomodado. É desconfortável. A gente fica desconfortável. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade. O nosso amor a Deus nos faz obedecer a Deus. Se a gente verdadeiramente ama a Deus, nós queremos obedecer a Deus. Eu estou falando tudo isso aqui. Se você verdadeiramente ama a Deus, você está confrontando o que eu estou falando com a palavra. Eu já citei, abri em Judas 21, versículo 21. Depois eu citei João, capítulo 15, versículos 9 e 10. Você está confrontando. O Mário está falando, espera um pouco. Eu vou confrontar com a palavra. Ele já citou 2 versículos aí. E tem outros que eu não cito, às vezes, não lembro, não coloco aqui para citar. Depois que acaba a pregação é que eu lembro, ou alguém que está ouvindo manda. Entendeu? A gente deve amar a Deus, obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus, não aquilo que os homens falam, que Deus mandou fazer.
né? Você vai ouvir por aí. Se você mudar de estação, e você tem toda a liberdade de mudar de estação, você vai ouvir aí pessoas dizendo, olha, faça sacrifício, não sei o quê, compre isso, enfim, dizendo que Deus mandou. Mas isso não é amor, isso não foi Deus que mandou, isso é o homem que está mandando. E a gente precisa tomar cuidado, nesse caso de amar a Deus, né? Porque é amar a Deus acima de todas as coisas. E às vezes a gente dá umas escorregadas aí. Quem você ama mais, a Deus ou a sua família? Ah, pastor, eu amo mais a Deus. E se Deus tomasse toda a sua família? Como é que você se sentiria? Se Deus levasse da sua família a pessoa que você mais ama, como você se sentiria? Quando eu estou dizendo como você se sentiria, eu não estou dizendo que você não ia se sentir triste, que você não ia chorar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, se você ama a Deus acima de todas as coisas, então você ama a Deus acima da sua família. Se Deus leva a sua família, ou alguém da sua família a quem você mais ama na sua família, você reconhece que a vontade de Deus é soberana sobre a sua, porque você o ama acima da sua família? Claro que você vai ficar triste, vai ficar abatido, vai ficar de nojo por alguns tempos, alguns meses, mas o amor de Deus nos constrange. Quem você ama mais, a Deus ou a sua denominação? Porque às vezes você está dizendo, pastor, mas todo mundo ama mais a Deus. Não, tem gente que ama mais a denominação. A denominação, a igreja que a pessoa frequenta, passa a ser Deus na vida dela. Eu conheço pessoas assim, irmãos. Eu conheço pessoas que o Deus da vida delas é a igreja. E pessoas que discutem com a gente, brigam e ficam irritadíssimas quando a gente diz, olha, é Deus, família e igreja. Não é Deus, igreja, depois a família. Não é não. A Bíblia nos ensina que é Deus, primeiro, acima de tudo é Deus. Depois a nossa família, depois a nossa igreja. Por quê? Porque a nossa família é a nossa primeira igreja. A igreja começa na gente. A igreja não é um prédio. A igreja não é uma placa. A igreja não é um homem em cima de um praticável, de um elevado, com um microfone na mão, ou berrando sem um microfone, com um púlpito na frente. Isso não é igreja. Então é Deus acima de tudo. A nossa família, que é a nossa primeira igreja. Pastor, mas lá em casa sou só eu que sou cristão. A minha mulher é não sei o que, o meu filho é não sei o que lá, a minha sogra não sei o que. Não tem problema. Quer dizer, problema tem. Mas não tem problema no aspecto, no contexto que eu estou falando. Você vai fazer da sua casa a sua primeira igreja. A sua atitude cristã, a sua maneira cristã de ser,
vai mostrar o que é ser verdadeiramente cristão. Não é fácil ser cristão. Não é fácil amar a Deus acima de todas as coisas. Às vezes nós temos que suportar determinadas coisas, conviver com determinadas coisas. Isso não quer dizer que a gente concorde. Conviver não é concordar. Paulo, certa vez, ele disse assim, que ele se fez judeus para os judeus, né? O que ele estava dizendo? Que ele foi obrigado a conviver por um pequeno período de tempo em algumas situações que ele não concordava, mas ele fez aquilo para levar o evangelho. E é o que você é obrigado a fazer às vezes. Conviver com a sua sogra, que é espírita, com o seu filho, que acabou não sendo nada, com a sua mulher, que muitas vezes acha que é alguma coisa. Você vai pregar o evangelho, porque é aí que é a sua primeira igreja. Tem gente que tem uma ânsia de pregar o evangelho num púlpito. Não, prega na sua casa. Convença as pessoas de que Deus ama pela obediência. O amor de Deus é condicionado pela obediência que essas pessoas têm a Ele, Deus. É sua primeira igreja. Se você não consegue pregar o evangelho na sua casa, como é que você vai pregar num púlpito? Então, pastor, porque eu tenho um chamado. Então começa a praticar. Né? Dizem que grandes pregadores, a história conta, que eles praticavam pregando em hortas, milharais. Você já vai começar a praticar pregando para pessoas. Eu comecei pregando para mim. Para mim mesmo. Mas o amor de Deus é condicionado à obediência a Ele. E nós temos que ser obedientes. A gente não pode querer articular o amor de Deus, fazer política com o amor de Deus. Deus não é uma alternativa. Deus quando diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não está dizendo que é o mundo todo, todas as pessoas do mundo. São todas as pessoas que obedecerem a Ele. Se Ele deu o seu Filho, são todas as pessoas que obedecerem ao seu Filho. A gente quer entender o que está escrito. Mas por causa disso que o Mário diz para vocês que não tem como separar o pecado do pecador. Pastores, quer ver outra coisa que vocês cansam de falar e de ouvir nas igrejas? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não, Deus não ama o pecador. Não. O pecador, só se for um pecador arrependido. Eu sou um pecador arrependido. Você é um pecador arrependido. Uma pecadora arrependida. Agora, o sujeito que peca, continua pecando, como é que Deus ama? Se Deus ama, se o amor de Deus é condicionado à obediência, se guardardes os meus mandamentos, o sujeito que peca guarda os mandamentos de Cristo. Se você guardar os meus mandamentos, disse Cristo, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu guardo os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. É só a gente querer entender. Essa história de que Deus ama o pecador, não, Deus ama, o pecador arrependido. Aquele que se arrepende, que vai lutar contra as obras da carne, que não vai ficar querendo jogar,
Isso é uma maneira de falar, mas tem gente que tudo que faz de errado diz que foi o diabo. Tudo é o diabo. É o diabo. É o diabo. Ele não fez nada. Ele não faz nada, é o diabo. Então por que Cristo morreu na cruz? Se ninguém tem pecado, tudo é culpa do diabo, era só acabar com o diabo. Não, a culpa é nossa. Eva pecou porque ela quis. Adão pecou porque quis. Deus não ama o pecador, a não ser o pecador arrependido. Porque o pecador arrependido está lutando para guardar, para permanecer nos mandamentos de Cristo, que é o único nome debaixo do sol pelo qual importa que sejamos salvos. É só a gente ir juntando aquilo que a Bíblia fala do assunto. Não dá para manipular Deus do jeito que as pessoas querem fazer. Olha, meu irmão, venha do jeito que você está. Bom, primeiro, que se o cara veio do jeito que ele está, ele não é seu irmão ainda. E ele pode vir, mas ele vai ter que se modificar. Porque senão ele não é obediente. Então, sabe, essas denominações falam as coisas, parece que tirando o compromisso do homem. Parece que o homem não tem responsabilidade de ser pecador. Nós temos sim. Agora nós temos o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Mas a responsabilidade do pecado é nossa. A gente não pode ficar pegando, como eu escrevi aqui, esses clichês. O que são clichês? São frases, né? São motes que as pessoas usam, né? Deus tem uma palavra para você hoje. Olha, se Deus tem uma palavra para você hoje, você abre a Bíblia e lê. Você não precisa ir lá na igreja para alguém ler para você. Folgado. Ô pastor, mas você não pode falar desse jeito. Não, mas estou trazendo um alerta. Como é que eu não posso falar? Não posso falar a verdade? Você é cheio de mimimi, que não pode ouvir a verdade? Parece pessoas que eu conheço. Hoje Deus tem uma palavra para você, então abre a Bíblia e leia, porque se a palavra é para você, não, dá a impressão que Deus só vai entregar essa palavra se você for lá naquele horário, através daquele homem. Não, Deus fala com a gente. Se eu abro a Bíblia aqui, Deus está falando comigo. Deus não ama todos da mesma maneira, não. Isso não está escrito na Bíblia, isso não é bíblico. Deus nos ama se nós obedecermos. O amor de Deus não é assim, incondicional, como dizem, não. Isso é clichê. Não, a condição para Deus nos amar é obediência. Você quer que Deus te ame? Obedeça a Deus. Por quê? Porque em vários lugares da Bíblia, o amor de Deus é condicionado à obediência. Agora, entenda isso que eu quero te dizer. Entenda isso. Acontece que às vezes as pessoas não conseguem ampliar o que está sendo dito. Eu estou falando do amor de Deus para a humanidade. Não estou falando do amor de Deus para a igreja. O amor de Deus para com a igreja é incondicional, claro, graças à obra de Cristo. Por quê? Porque a igreja, teoricamente, tecnicamente, vamos dizer assim, está debaixo do sangue de Cristo. Se ela é a igreja, Cristo é a cabeça e ela é o corpo. Então, quando eu digo que o amor de Deus é condicional,
Eu estou me referindo ao mundo. E quando eu digo que o amor de Deus é incondicional, estou me referindo especificamente à igreja. Mas eu sou um pregador do Evangelho. Eu não estou falando só para crentes, eu estou falando para quem? Para quem quiser ouvir. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Como é que eu vou dizer que o amor de Deus é incondicional? Ah, pastor, mas e quando você está falando dentro de uma igreja? Eu digo do meu jeito. Porque lá, teoricamente, tem crentes e não crentes. Então eu tenho que ensinar que o amor de Deus é condicionado à obediência. Até porque, infelizmente, grande parte, a maioria, salvo raras exceções das denominações, não são igrejas verdadeiras. E quando a gente vai falar de um determinado assunto, a gente tem que pegar tudo, ou quase tudo, né? O que as escrituras falam deste assunto. Não dá para eu pegar uma coisa só e sair falando aí. Fazer um ensinamento, uma doutrina em cima. A Bíblia fala muito sobre amor de Deus, usando pouquíssimo a palavra amor. Mas ela fala muito. E ela condiciona verdadeiramente o amor de Deus à obediência. Agora, você quer uma coisa mais linda? Você quer um milagre? Né? As pessoas, hoje, milagre urgente. Eu queria saber quem foi que inventou esse negócio de milagre urgente. Mas eu fico pensando, tem hora assim, da onde que esse sujeito tirou essa história de milagre urgente, né? É um salafrário, né? O que inventou isso é um salafrário. E quem repete isso, infelizmente, é um idiota. Mas eu estava falando do milagre, né? Você quer uma coisa mais linda? Pare e pensa comigo. Ganhe um tempinho da sua vida pensando em coisas que valem a pena. O amor de Deus pelo pecador arrependido. Isso que é uma coisa mais linda. Eu olho para mim. E vejo como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Quando nós nos reconhecemos, nos humilhamos, porque nós somos servos. Por causa disso que o salmista lá, no Salmo 8, no verso 4, o salmista escreve assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele? Verdade. Quem sou eu para que Deus se lembre de mim, tenha compaixão, tenha misericórdia? Quem sou eu? E quando eu reconheço este amor, eu quero que as outras pessoas também reconheçam que Deus ama o pecador arrependido. E é isso que deve nos maravilhar. Não é uma pessoa tetraplégica sair andando. Isso é bonito, claro, mas o que deve nos maravilhar mesmo é Deus amar um pecador arrependido. Deus ama o seu povo. Olha, Deus ama o seu povo. Quem é o povo de Deus? Israel e a igreja. Duas coisas completamente diferentes, né? Israel, povo judeu, e igreja. E Deus ama. Deus ama o seu povo. Isso é uma verdade que às vezes a gente não consegue sequer alcançar, meu irmão, minha irmã. Nossa cabeça é tão insignificante, nossa cabeça fica tão presa às vezes com coisas sem sentido que a gente
não consegue entender essa maravilha. A gente não consegue adorar a Deus de maneira fervorosa, louvando a Deus por Ele ter nos recebido como pecadores arrependidos. Por causa disso que o apóstolo escreveu lá em Romanos, capítulo 11, versículo 11, Romanos, capítulo 11, um instantinho só, irmãos, que fugiu aqui da minha cabeça. Você pode abrir aí também. Pronto. Versículo 36. Olha o que o apóstolo escreveu. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Querido e poderoso e amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor hoje nos constrangeu com o seu amor. O Senhor hoje nos explicou um pouco mais como é amar o Senhor e como é o seu santo amor para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos deste amor, levarmos deste milagre absoluto, que é o milagre da salvação, que nunca tem fim, nunca acaba, nunca adoece, nunca morre, nunca vai para o caixão, nunca vai para a tumba. A salvação não. Ajuda-nos, Senhor, a sermos a cada dia proclamadores da salvação eterna, proclamadores do Evangelho, porque o Evangelho fala de salvação. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis à Tua santa palavra. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que queremos proclamar um Evangelho diferente, um Evangelho anêmico, doente, débil, um Evangelho social, um Evangelho que cura o físico, restaura finanças. Este não é o Evangelho bíblico. O Evangelho bíblico é o Evangelho que fala do teu amor, do pecador, do pecado, do arrependimento, do perdão e da salvação eterna. Senhor, cuida daqueles que estão passando apertos nesta área de proclamar a verdade. Às vezes dentro de casa, às vezes próximo por familiares, no trabalho, às vezes dentro da própria igreja, denominação. Dá-nos, Senhor, da Tua graça, a graça do entendimento, a graça da perseverança, a graça da coragem. Muitas vezes temos que ser duros, chamar a atenção, corrigir, porque o amor de Deus é condicionado pela obediência. Livra-nos do mal, toda forma do mal. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.